Olá, trader. Bolsa Brasileira bateu recorde. Será que vai continuar? Bom, bem-vindo à nossa análise semanal dos principais ativos da B3. E vamos então fazer a atualização das nossas leituras e tentar aqui responder essa pergunta, né? Para onde que os ativos devem ir nessa próxima semana? E também, qual é o cenário alternativo? Aquele cenário que, se acontecer, a nossa visão principal começa a perder força ou está errada. Bom, Ibov, seguindo a nossa visão principal, que era de alta, falada nos vídeos anteriores, com estrutura de alta, fundos e topos ascendentes, era esperado, seguindo, né, a inércia do movimento, enquanto continuar com fundos e topos ascendentes, a gente tem uma visão positiva. E ele está fazendo já, né, há algum tempo, esse outro impulso de alta. Começou já no início de agosto. Aqui o canalzinho, enquanto esse canal estiver intacto, o que a gente vai esperar é alta. Porém, quero pontuar algumas coisas. Primeiro aonde que o Ibov poderia ir continuando a alta. Bom, seguindo aqui o canal de alta, ele faz um teste lá perto do 151. Tá? Esse é um alvo. Essa região. Não quero cravar um ponto, tá? Porque muitas vezes ele passa um pouquinho, falta um pouquinho. Mas como referência, a gente pode estar olhando para o 152 com 150. Tá bom? Aqui é a projeção chegando nesse canal. Aí lá a gente atualiza. Ok. E agora, o que é importante a gente estar olhando? Na minha visão, não voltar abaixo do 141.500. Isso não é o índice, é o Ibov à vista. Eu prefiro estar analisando pelo Ibov à vista, porque não tem a distorção dos juros que o futuro descarrega, isso principalmente para longo prazo. Claro que no day trade a gente está olhando, day trade, o swing trade mais curtinho, a gente está olhando para o gráfico do mini índice. Tá? Mas para análises maiores da bolsa, eu prefiro Boa Vista. Ok, tá? Então aqui é um ponto que você deve prestar atenção, que foi uma máxima rompida e que, na minha visão, não deveria estar voltando para baixo. E está uma bandeirinha, né? Uma marcação vermelha de atenção. Tá? Continuando, tem uma outra coisa que devemos estar atentos, que é a possibilidade, ainda existe, desse triângulo expansivo. Passou um pouquinho, porém, na teoria aí do triângulo expansivo, vermelho, enquanto tiver numa projeção alternada de 161, ele entre 127 e 61, ele é válido ainda. Vou colocar aqui nesse fundo, vou pegar essa máxima, vou botar aqui. Tá? Então, ó, um número muito clássico é o 127. Esse número é bem clássico, que era esse ponto. Tentou algumas vezes, rompeu para cima. E tem o 161, que é a faixa ali do 147,5. Tá? Ele pode chegar ali perto e virar, ou aqui a partir da onde está. Então, é importante a gente ter atenção. Tá? Pode, ou a partir da onde está, ou aqui. E aí ele confirma essa figura. Tá? Esse é o ponto que a gente tem que ter atenção. Mas eu não gosto de estar antecipando movimentos. O que eu gosto é de ter como tendência principal estar acontecendo até que não se verifique mais. E o que a gente tem no momento é uma tendência de alta. Tá? Então,
é para isso que eu vou estar olhando, e essa vai ser minha tendência, a minha visão principal. Mas estou na cabeça que existe essas possibilidades de acontecer esse triângulo expansivo, e não descarto, e uma atenção principal se perder o 141.500. Então, a mensagem do Ibov é: continue alta até que alguma dessas outras coisas aconteça ou que ganhe probabilidade um cenário alternativo. Um exemplo, aqui, ó, a gente vem, aí começa a cair e faz isso, ó, mais forte. Olha como começa a ganhar chance o desenho do triângulo expansivo, tá? E começa a ganhar força. E aí é bom ter atenção. Ok? Então, esse aí é o que a gente tem que estar olhando, na minha visão, para o Ibov. Vamos ver o dólar agora. Eu vou pelo dólar comercial, que não é legal, eu vou para o mini dólar. Bom, eu falei mini dólar, mas a gente vem acompanhando o diário pelo dólar. E a nossa visão principal se verificou, tá? Que era o dólar vir entre os 5.350 e os 5.250, rompendo os 5.440. Foi o que ocorreu, análise correta. Então, tinha esse suporte aqui dos 5.440, que eu vou considerar, uma vez rompido, a nossa resistência. E aqui que a gente tem que olhar para ver se vai romper para cima ou não. Rompendo para cima, é bom estar atento, porque ele pode também romper o canal de baixa. Canal de baixa, que já está desenhado aí há bastante tempo. Estrutura de baixa, fundos e topos descendentes. Enquanto isso não for quebrado, vou estar olhando para uma eventual subida ou não para a continuação da baixa dentro do canal. Mas lembrando, o nosso objetivo já foi alcançado. Vamos ter atenção aqui para ver se vai ter essa aceleração ou não. E, principalmente, a região dos 5.440 e o rompimento ali no 5.500 no canal de baixa, tá? Então, até que isso ocorra, a gente está vendo fundos e topos descendentes, uma subida aqui, enquanto não fizer novo topo mais alto, ele pode passar até um pouquinho, 440, que é uma resistência, tá agora, e voltar, tá? Ok, então uma correção aí não mudaria cenário mar, mas já rompendo 5.500 para cima, muda de figura. Chegando perto dos 5.450, 5.470, pode ser que ele venha para baixo e reverta novamente. Tá? Agora, curtíssimo prazo. Tem algumas indicações aqui de possível reversão, um gapzinho, alguns pavios inferiores, figura de equilíbrio, então, pavios inferiores, o gap. Não está muito forte o dólar para cima, não. Tá? Acho que durante os dias assim, eu me sinto mais confortável até em ver vendas durante o day trade do que altas. Tá? Mas tem esses sinais, vamos ficar atentos. Bateu na região, pode ser que tenha alguma subida durante essa semana. Perdendo a mínima, que está tendo suporte, né? É o 880, 85. Aqui é um suporte que a gente tem que ficar atento. Tá? Bom, não tem muita coisa para acrescentar. Vamos para o DI futuro. DI futuro é o que eu estava esperando em algum momento vir para baixo, fazendo aqui, seguindo dentro do canal de baixo.
Mas essas semanas nada está acontecendo, ele está encaixotado, política monetária no Brasil permanece restritiva, ou seja, não cai juros, mercado de trabalho forte, né, desemprego lá das mínimas, alguma preocupação com inflação. Então, a gente está já há um mês, pelo menos, ou até um pouco mais, se a gente considerar uma faixa de preços mais ampla, uma tendência lateral no DI e sem mostrar sinais para que lado ele rompe. Eu colocaria, então, vou manter essa visão enquanto está dentro do canal de baixo, mas acho que a tendência está mais lateral, tá? Se a gente for pensar aqui, vamos tirar ó, a tendência para mim, lateral nesse DI, com atenção do 13,75 para cima no 14,50. Não se decidiu o lado, uma faixa mais estreita, a gente pode estar vendo 14,05 para baixo, o 13,88 e a próxima resistência dentro do caixote que a gente marcou, 14,20, tá? Para arredondar aqui. Tá? Então, bem lateral. Petrobras. Petrobras segue lateral, muita lateralidade de Petro. A gente até falou de estruturas de venda de volatilidade em opções. A Petro, lateralidade, vários ativos aí no mundo de lateralidade. Sem sinais aí de alta e de baixa, na minha visão, está bem 50-50, aí no meio disso. O que a gente tem é no curto prazo, ou seja, no último mês, se formando algum, é, uma estrutura de alta que não me parece muito confiável ainda, tá? Topo, fundo, topo. Aqui não podemos dizer que fez um fundo ainda, porque não fez um pivô de alta. Então, está tocando a linha, tá? Então, não podemos dizer que ele confirmou esse fundo para fazer o próximo impulso e tentar para ir para cima da resistência no 37,50, que eu acho que é o número 32,70, desculpa, tá? Que eu acho que é o número que a gente tem que ficar atento, que é a máxima dessa região aqui, marcada em amarelo da lateralidade. Suporte de curtíssimos prazos, 30,90, 30,20, 29,10. O mais forte, 28,30. E para cima, a gente tem algumas resistências, uma faixa de resistência entre 31,80 para arredondar e o 32,70, né? Eu acho que aqui, se houver uma alta, ele pode apresentar aí pontos de vendedores, tá? Bom, não tem muito que a gente acrescentar aqui perto, porque está bem lateral. Eu quero ver a Vale. Vale 3. O que que a gente tem aqui de interessante na Vale 3? Bom, a nossa leitura era de uma possibilidade de corte do canal aqui de baixa, vou colocar em vermelho. Está havendo esse corte, apesar de falta de força. Era melhor que se tivesse força para cima, tá? Mas está rompendo. A gente tinha o ponto do perto de 57 como importante, avançou para cima de 57, mas também não desenvolveu com força. Veja só esses candles dos últimos dias, né? É assim, foi sem querer ir, digamos assim, tá? Ah, foi sem vontade. Eu gostaria de ver mais vontade nesse rompimento, que foi até um triângulo aqui no prazo mais curto, que ele começou a fazer tocos ascendentes, tá?
e esses topos descendentes. Rompeu, pode ser que faça um teste para voltar a subir, né? Bom, enfim, veio para cima, é positivo, mas ainda não está tão convincente. Atenção, na verdade, vamos ficar de olho nessa agora faixa dos 60. Sim. Eu vou 59,5, que é a resistência para mim. 59,5 por 60,5, essa faixa aí de preço, é uma faixa para mim de resistência. Tá? E o suporte é o teste do rompimento do canal de baixo, que deve estar passando aqueles 55,50, 55. Tá? Por enquanto, temos um movimento de alta, tá? Não podemos ignorar, é um movimento de alta, apesar da força, a falta de força. O que eu estaria olhando para essa semana é exatamente abrir força para cima. Ou, se não tivesse, ele vem e faz um candle vermelho para baixo para ver se ele sinaliza melhor um pouco do que vem fazendo. Tá? Um pouquinho, na minha visão, meio barro, meio tijolo. Quero fechar com o Bitcoin. Apesar do Bitcoin ser um ativo internacional não negociado a B3, poderia estar falando dele no meu resumo de ativos internacionais. Talvez até jogue lá, acho que é o melhor lugar para estar colocando. Tá? Então, mas para hoje a gente coloca aqui. Não, é mais um ativo lateral, tá? E sempre que tem lateralidade, fica difícil da gente falar muita coisa. Eu estaria olhando o rompimento dos 117 mil, bateu algumas vezes, olha, não teve força. Eu até fiz algumas vendas, eu venho comprando, né, nessa queda, e nas subidas eu pretendo vender. Tá? Eu acumulo e distribuo, como o ICOF, né? Como eu quero estar comprado, sempre comprado, não importa muito se tem para baixo ou não, eu tento aproveitar esses movimentos para carregar nas quedas e descarregar nas altas. Então, na verdade, no meu operacional, que eu quero ter o ativo, não é day trade, não é swing trade, é posição. Sempre que subir, eu vou estar diminuindo e nas quedas procurando voltar. Até 117, eu acho que é um ponto de diminuir. Perto do 123, às vezes eu faço até antes. Mas aqui, ó, a partir já do 121, eu pretendo, se chegar lá, diminuir mais um pouquinho. Tá? Então, estou falando do meu, né? Não da análise, mas aqui, tá? Essa região é uma região de resistência, aqui no 117 também. Já no 112, na minha visão, é uma região para acumular um pouquinho, talvez que tenha sido diminuído no 117 e vejo um suporte acima. Botei 106, mas eu acho que é até um pouquinho mais acima, 107. Então, eu ficaria de olho nessas regiões para acumular e distribuir. Para a parte de trade, quero abrir uma venda descoberta. 117 é resistência, 118, acima de 118 stop, porque pode correr lá para o 123, para o 120, né? Então, cara, tentar vender aqui, pode ir buscar no 112. Se no gráfico diário, se romper o 118 stop, ele pode correr para cá. Tá? Isso para trades de curto prazo, usar essas linhas, esses pontos. Então, suporte 112 e 107. Resistência 117 e essa região do 121 e o 123. Essa região aqui. E assim fechamos a nossa visão dos ativos de B3 mais o Bitcoin.